Hogwarts. O tema que hoje eu trago para vocês é um tema importante, porque sim, finalmente saíram informações concretas que levaram muitos fãs de Harry Potter à loucura. Porquê? Fantastic Beasts and Where to Find Them 2. Diz-vos alguma coisa? Não? Reparem, existem algumas informações que saíram finalmente que deixou muita gente com dúvidas e muita gente alegre. Já lá vamos. Acompanhem. Vamos falar de algumas informações importantes sobre Fantastic Beasts and Where to Find Them, Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, do segundo filme. Vocês lembram? Fizemos um vídeo há um tempo atrás, umas semanas largas até, sobre informações sobre Fantastic Beasts and Where to Find Them, ou seja, Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los. Eu disse uma frase e depois ponderei, depois de fazer o vídeo, gravar o vídeo, que eu editou o vídeo, e eu tive algumas dúvidas sobre uma frase que lá estava, que seria as gravações começarem em agosto. Porque eu tenho aquele feeling que algo vai correr errado, mas ocorre mesmo errada. Portanto, eu peço desculpa, porque foi um erro idiota. Porque não, as gravações não começaram em agosto. As gravações começaram segunda-feira, dia 3 de julho de 2017. E já há muita informação a correr na internet, muita mesmo. Então, eu peço desculpa, foi um lapso realmente. Eu achava e todas as informações que tinham datas para agosto. Mas tudo bem, começaram um mês antes. Ótimo, fantástico, não tem problema nenhum. Ok? Todas as informações que nós vamos adquirindo sobre Fantastic Beasts and Where to Find Them, o segundo filme que vai estrear em 2018, nós conseguiremos colocar mais facilmente no nosso blog, Twitter e Facebook. Ok? Como vocês sabem, nós colocamos vídeos às terças e sextas-feiras. Antigamente era só um vídeo por semana às sextas-feiras e a partir de agora começamos a colocar 2 vídeos por semana. Mas nem sempre nós vamos a tempo de vos acompanhar sobre todas as novidades de Fantastic Beasts. Então, para isso, se vocês forem ao nosso blog, Twitter e Facebook, que está na descrição deste vídeo, vocês vão ficar a saber de todas as informações que vai saindo, tanto que a J.K. Rowling vai deixando, como o próprio David Yates vai deixando também. Ok? Agora sim, vamos falar de informações muito importantes. Ok? Estão preparados? Como nós sabemos em Fantastic Beasts and Where to Find Them, nós fantásticos encontrados, Newt Scamander faz um revelio em Grindelwald. Portanto, Percival Grey está lá, ele faz o revelio e nós vemos Grindelwald. Temos conhecimento de que Grindelwald é preso, ou seja, ele vai para uma acusa, certo? Fica preso e ele vai fugir. E disso ninguém tinha qualquer dúvida, mas de uma forma teatral e dramática. Portanto, eu estou ansiosa para ver como o Johnny Depp, o ator em si, interpretando Grindelwald, vai fazer isso. Porque todos nós temos conhecimento que Johnny Depp, todo ele, é dramático e teatral. Portanto, colocar isso num Grindelwald deve ser incrível. E eu estou bastante ansiosa pelo segundo filme, por causa da história de Grindelwald, mas também por ver como é que Johnny Depp se vai safar, tendo que interpretar Grindelwald de uma forma muito assertiva. Vai ser espetáculo. Muitas informações têm surgido relativamente a Dumbledore. Portanto, vamos ver uma coisa. Sim, já sabemos, Jude Law, que vai fazer de Dumbledore, aparece em Fantastic Beasts and Where to Find Them. Sim, ele vai, juntamente com Newt, tentar capturar Grindelwald. Atrás da Foz da Mabusa, ele vai para a Europa e vai com um rol de seguidores, portanto ele vai criando um grupo com ele, que juntos vão fazer o maior fuzuê, a maior confusão na Europa. Cabe a Dumbledore, juntamente com Newt Scamander, juntarem as forças, juntarem a sabedoria de cada um deles e tentarem capturar Grindelwald. Compreende-se aí que não será uma situação fácil. Dumbledore nesta altura teria os seus 46 anos, mais ou menos. Teria os seus 46 anos e era professor de transfiguração em Hogwarts. Portanto, não estejamos a imaginar um Dumbledore com 100 e poucos anos de Harry Potter em Hogwarts, certo? A agilidade, pensamento, tudo era bem mais futuro. Dumbledore não brincava em serviço na altura, não é que... Ok, não quero dizer que ele, na saga Harry Potter, ele brincasse. Ele não brincava. Tinha momentos, ok? Mas não brincava. Dumbledore aqui é bem mais sério, é bem mais assertivo. Não há margem de erro. É um Dumbledore jovem, certo? E tinha um lado que, se era para fazer correto, certinho, até ao fim. Compreendem mais ou menos o que eu estou a tentar explicar? Sim. Não tentem ver um Dumbledore querido,
fofinho que nós vemos em Harry Potter. Ok? Eras diferentes, épocas diferentes. Ainda por cima, Grindelwald, nós sabemos a história de Dumbledore com Grindelwald. Existe ali um laço, portanto, para ele não era fácil tudo o que estava a acontecer. Ainda assim, Dumbledore e o Scamander juntam-se para capturar Grindelwald e vamos ver se vai conseguir, certo? Uma boa informação que nos foi dada é que eu parto do início, mas isto sou eu, certo? Existirá 3 sítios para onde o filme vai decorrer, o filme vai se passar. Nova Iorque, Londres e Paris, ok? O que é que eu acho? O filme deve iniciar-se em Nova Iorque com a fuga de Grindelwald numa coisa. Portanto, eu acredito que o filme vai estrear dessa forma, ou seja, com a fuga de Grindelwald. Depois algo virá a acontecer, sim, porque afinal nós sabemos que o Newt vai para Paris. Portanto, vai haver ali algo entre esses 3 locais que serão importantes na saga. Eu acho, particularmente, agora é a minha opinião, que o filme deverá começar com a fuga de Grindelwald em Nova Iorque. E depois sim, partiremos para os outros 2 locais. Vamos ver, vamos fazer uma aposta e vamos ver se eu acerto desta vez como é que vai iniciar o filme ou não. Fica a dúvida. Todos nós já sabemos que Ezra Miller, nosso Credence, volta à saga com um aspecto diferente. A sua aparição neste filme será de uma forma misteriosa, portanto, ainda ninguém entendeu muito bem como é que Credence vai regressar. Ele vai regressar. O ponto final é um facto. Como? Vamos esperar para ver, certo? Outra coisa incrível, e também deve ser a última, é que nos anos 20 o circo era bem falado, era bem badalado, era o entretenimento do momento, certo? Nós hoje em dia se calhar vamos a um cinema e passa a ser a coisa da moda, do momento. Antigamente eram os circos, as pessoas iam aos circos para se divertirem. Mas nos anos 20 os circos eram complicados. Os circos eram bem complicados e bem difíceis. Não é o que nós vemos hoje. Esqueçam lá. Porque se vocês pensam que um circo nos anos 20 é a mesma coisa, nada a ver. Eles brincavam com animais, eles tinham maus tratos em animais. Agora reparem, Newt Scamander, por exemplo, protege animais. Bem, um circo, naquela altura, não era muito. Não levavam os animais muito. Eu não queria ser cruel a falar, porque pode parecer que estou a criticar alguma coisa. Não é uma crítica. O facto é que não tratavam bem com os animais, ok? Nem as pessoas, ok? Portanto, vai ficar a dúvida do que é que vai acontecer neste circo. Porquê é que existe um circo? E porquê é que é tão falado este circo na sinopse de Fantastic Beasts and Where to Find Them, do segundo filme? É algo que entre os fãs tem-se falado imenso, mas tudo são especulações. Não há nada em concreto, portanto, apenas estamos a especular o que é que pode acontecer naquele circo. Porquê é que é tão importante referir? A primeira coisa que se refere sobre o segundo filme é que existe um circo. O quê? O que é importante naquele circo? O que é que tem debaixo daquela lona que é assim tão importante? O quê? Por hoje é tudo. Estas são as informações que nós temos para já sobre Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, o segundo filme. Vamos ver, porque assim, daqui até ao final do ano eu acredito que deve sair imagens, deve sair mais informações, e então, como já referi anteriormente, para estarem sempre por dentro do assunto, logo no Twitter e Facebook, e vocês vão estar sempre atualizados de todas as informações que vão surgindo sobre o tema, ok? Deixem aqui abaixo, não se esqueçam de clicar no subscrever, ir aos comentários, dizer o que é que vocês acham sobre as novas informações que nós temos. Fantastic Beasts. Se estão entusiasmados, se não, se é aquele tipo de filme que vocês viram o primeiro e nem acharam grande piada, então já nem vão ver o segundo, aconselho. Vocês viram o primeiro e não gostaram? Deem uma chance ao segundo e vocês vão ficar espantados, prometo. Por hoje é tudo e nós vemos no próximo vídeo. Tchau!